Olá, investidores, espero que estejam todos bem. Trazendo aqui mais um conteúdo para vocês, voltado para o cartão de crédito agora. Vamos falar sobre benefícios, malefícios, quando devo usar, quando não devo usar, né? E diversas outras coisas, tá bom? Então, começando por aqui, né? O cartão de crédito hoje, ele é considerado vilão ou mocinho? Depende, né? Depende muito. Então, por exemplo, poxa, se você tem um descontrole muito grande, né? Se você não consegue controlar os seus gastos, ele vai ser um vilão para você, né? Mas se, por exemplo, você sabe utilizar os seus gastos, você sabe quanto você ganha, você sabe quanto você pode gastar, né? Ele vai ser um mocinho para você. Por quê? Porque você consegue comprar as coisas, dependendo até das compras, você consegue parcelar, né? Pagar de uma forma mais tranquila, e não vai estourar ali o seu orçamento, né? E além disso, por exemplo, ao invés de você pagar o valor cheio, vamos dar um exemplo aqui, vou comprar uma televisão, né? Ao invés de eu pagar, por exemplo, o valor cheio de R$2.000, eu posso parcelar ali os R$2.000 em 10 vezes sem juros, né? E aí eu deixo investido esses R$2.000 para ir ganhando os rendimentos ao longo do mês, né? Ao longo dos próximos meses e pagando a cada vez, né? Cada mês que chegar a fatura. É um jeito bem interessante ali de você fazer um bom uso do seu cartão de crédito e ter, né, um rendimento melhor ali com o seu dinheiro, né? Mesmo que ele vá ser utilizado para essas compras. Então, qual que é o grande problema hoje do cartão de crédito, né? É o descontrole. Se você não tiver um controle, se você não tiver ali um planejamento do cartão de crédito, você vai acabar tendo um descontrole, vai acabar fazendo dívidas, né? E aí ocorre um grande perigo, né? Que se você se descontrolar, você pode ter o seu cartão bloqueado, você pode ficar com o nome sujo, você pode pagar juros altíssimos. Então, é por isso que é importante a gente ter um controle de quanto a gente ganha, quanto que a gente gasta de coisas essenciais e quanto que a gente pode gastar a mais, né? Quanto que a gente consegue gastar dentro do nosso orçamento. E aí você consegue fazer todo esse controle muito melhor. Então, se houver descontrole, é melhor nem ter um cartão de crédito. É melhor você sempre pagar no débito ou no dinheiro até você conseguir ter um controle sobre isso. Aí, quais são os pontos negativos aqui do cartão de crédito, né? Ele não gera sensação de perda. Por quê? Porque ali no cartão de crédito ele te dá um limite. E pelo limite, você vai utilizando, vai gastando, né? E você não sente, porque ele não acredita do seu saldo em conta. Então você só vai aumentando o seu limite, vai só fazendo gasto. E aí quando você vê, a sua fatura tá gigantesca, né? Você já gastou muito mais do que você ganha e do que você poderia pagar. Então é interessante sempre ir acompanhando, né? Ter um acompanhamento dos gastos. A possibilidade de parcelamento fácil, né? Então você consegue parcelar muitos produtos até você num limite que não é compatível com a sua renda. Então, por exemplo, às vezes você tem uma renda ali de 2, 3 mil reais e te dá um limite de 10, 20 mil reais. E aí você faz um parcelamento disso absurdo e vai aumentando cada vez mais mês a mês essa sua fatura, né? Facilidade de perder o controle disso e os juros altíssimos, né? É um dos maiores juros do mercado. Por isso que você tem que ter muito cuidado ao utilizar o cartão de crédito. Quais são os pontos positivos aqui, né? A facilidade de você rastrear os gastos. Então, por exemplo, cada vez que você utilizar o cartão de crédito, ele vai demonstrar ali mais ou menos o nome que você utilizou, né? Até alguns aplicativos você consegue ajustar o nome, editar ali para você saber onde você gastou. O interessante é você até ter uma planilha, né? Gastei em tal lugar, gastei em X tal lugar. Eu até aconselho, para você ter um controle melhor quando você ainda está aprendendo a utilizar o cartão de crédito, pegar todo fim de semana, né? Você olhar assim, poxa, o que eu gastei nessa semana com o cartão de crédito? Você vai anotando lá, ponto a ponto, né? Poxa, gastei aqui, gastei ali. Até você descobrir, poxa, isso daqui eu não precisava gastar, isso daqui eu posso cortar, enfim. Você vai ver realmente que são coisas ali que às vezes a gente acaba passando despercebido e gasta até a mais, né? Outro ponto positivo é o acúmulo de pontos e cashback. Tem muitos cartões que tem isso, né? Acúmulo de pontos e cashback, né? Então é bem interessante isso. E o consumo, você consegue consumir algo hoje, mas você paga somente amanhã, somente em outros meses, né? Por isso que é aconselhável utilizar ele, pelo menos nesse começo, quando você está começando, você está aprendendo o cartão de crédito, em situações de emergência, né? Tipo, comprar um remédio,
preciso trocar um aparelho eletrônico, enfim, essas coisas que não estão previstas, né? E aí você realmente utilizar ele só nesses momentos. E aí entra aquela observação, né? Caso você não tenha controle sobre o cartão, mas mesmo assim você quer aprender a utilizar, use com um limite bem baixo, tá? Até você conseguir adquirir uma maturidade para utilizando. Então não coloca um limite muito alto, né? Sempre colocar um limite bem baixo e daí você vai se acostumando, vai pegando jeitos. Tá, programa de pontos, né? Os pontos acumulados no cartão de crédito, eles podem ser trocados por milhas aéreas, hospedagem, aluguel de carro e etc. E cada programa de pontos, cada bandeira de cartão, eles vão ter um separado por ouro, platinum ou black, né? Então, vai depender muito da bandeira ali que você tiver, o tipo de plano, né? E cada um deles vai te dar uma pontuação diferente por real gasto, ou dólar gasto, enfim. Tem as regrinhas de cada cartão. Além disso, geralmente os cartões Black, até os Platinum ali, tem os benefícios extras, né? Então, um seguro de carro, quando você faz um aluguel de carro. Tem seguro viagem, tem salas VIPs. Então, esses são um dos melhores pontos positivos ali do cartão de crédito, né? Aí tem também um programa no programa de pontos, né? A gente tem os mais populares, são o Latam Pass, a Smiles e Tudo Azul, o Advantage e o Live Elo. Esses daí são os mais populares de programa de pontos que você pode ter, tá? Aí, uma dica é milhas próximas ao vencimento, né? Você sempre vender ou trocar por algum produto. E a observação é sempre se atentar a promoções, porque geralmente eles têm umas promoções. Por exemplo, você pode trocar a pontuação que você tem pelo dobro de milhas. Então, sempre dá uma olhada nas promoções, né? E ficar de olho com o vencimento delas, né? Dos pontos e das milhas. E aí tem site para venda também de milhas, tá? Tem, por exemplo, a Hot Milhas, Max Milhas, 123 Milhas e outros aí que você pode até procurar. Mas esses são os mais conhecidos aqui. Então, qual o melhor cartão, né? Um cartão com um bom programa de pontos, benefícios extras e anuidade zero. Cartões gratuitos que tem hoje no mercado, né? Temos os mais conhecidos. O Nubank, o Inter, o Santander Free, C6 e entre outros, né? Tem também os apps de cashback, caso você não tenha ali um cartão Platinum ou Black. Você pode utilizar, por exemplo, até os apps de cashback. Então tem no Melius, você pode utilizar ali o cartão de crédito. Tem o PicPay, tem o Inter Shop. Dentro do próprio Inter, você utiliza o cartão de crédito, você tem um cashback ali. Então, bem interessante nesse quesito. Não tem separação entre, por exemplo, cartões, né? Ele vai ter uma separação entre quantidade de pontos, né? Mas mesmo assim, o mais simples do Inter ali, ele já te dá um cashback. Bem interessante isso. E aí entra uma observação até como uma dica, né? Quem consome pouco no cartão de crédito, até R$2.000 por mês, não vale a pena pagar uma anuidade. Então, se você hoje tem um cartão de crédito e não gasta mais do que R$2.000 por mês, tenta buscar um cartão de crédito gratuito, tá? Tenta fugir dessa questão de pagar anuidade, porque vai te trazer muito mais benefício. Você vai conseguir ter um controle financeiro melhor para você, né? Para poder ir melhorando com o tempo. E como usar de forma inteligente o cartão de crédito, né? Então, ter apenas um cartão de crédito, porque, poxa, se você tiver diversos cartões de crédito, fica difícil de você controlar um a um, né? É que nem eu comentei com vocês. O interessante é você pegar todo fim de semana, né? Faz um controle ali do cartão de crédito, do que você está gastando, né? Ainda mais se você tiver mais de um cartão de crédito, você vai ter daí 2 controles para fazer, né? É bem mais difícil. Se você tiver só um, tudo concentrado, é melhor ainda. Porque daí você já vai estar usando só um e você já tem ciência ali do limite de quando você está gastando, né? Aí entra uma recomendação. O limite de até 50% da sua renda. Então, tenta sempre não passar de mais de 50% da sua renda. Isso aqui eu tô só estipulando, tá? Mas considera o que vocês têm ali de gastos mensais e o que sobrar, depois vocês pagarem todas as suas contas essenciais, aí sim você põe um limite ali mensal, tá? Não ter o hábito de parcelar, somente se for real necessário, tá?
e não pagar a anuidade. Essas são as formas mais inteligentes ali para te utilizar o cartão de crédito. E uma observação muito importante, nunca pagar o mínimo da fatura. Por quê? Se você pagar o mínimo da fatura, é como se você não estivesse pagando a fatura. E aí, no outro mês, ele vai entrar o que você não pagou da fatura e vai ter já a próxima fatura. É uma bola de neve. E aí é que entra aquela questão dos juros altíssimos. Então, se por um acaso você chegar nesse momento ali que, poxa, não consegui pagar a fatura, tenta negociar com o banco já, tá? Mas não paga a fatura. Tenta negociar primeiro com o banco, ver se vai dar, como que você poderia fazer, como que você pode pagar essa dívida, mas aconselho a você sempre buscar formas de liquidar essa dívida, né? Nunca pague somente o mínimo ali, que às vezes até no aplicativo fala, pague o mínimo, só que não faça isso, tá? É a pior coisa que vai te acontecer e vai acumular os juros ali para você pagar mês a mês. Então, pessoal, esse é o conteúdo de cartão de crédito, né? Espero que vocês tenham gostado. Se ficarem com alguma dúvida, podem perguntar aqui embaixo nos comentários, tá? Do YouTube. Se quiserem compartilhar alguma informação, quiserem trazer algum tema que eu possa trazer nos próximos vídeos, fica à vontade, tá? Comenta aqui embaixo. Não deixa de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar o canal. E até a próxima.